À esquerda, Ana Laura Prats Pacheco, que é psicanalista, que exerce a psicanálise há mais de 20 anos, aqui em São Paulo. Ana Laura realizou sua formação acadêmica, especialização, mestrado e doutorado na USP, aqui em São Paulo, e pós-doutorado sobre a escrita e a letra no ensino de Lacan, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Atualmente é pesquisadora convidada do LabEurb, Unicamp, é analista membro de escola da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e membro fundador do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, onde ensina nas formações clínicas e coordena a rede de pesquisa de psicanálise e infância. É autora de Feminilidade e Experiência Psicanalítica, da fantasia de infância ao infantil na fantasia, a direção do tratamento na psicanálise com crianças, também publicado na Argentina pela Letra Viva, e La Letra de la Carta al Mundo, publicado na Colômbia. Bruno Carmelo é mestre em Teoria de Cinema pela Universidade Paris III, Sorbonne, autor de 2 dissertações, A Crítica de Cinema Contemporâneo na França, O Manifesto dos Cineastas de 1999 e A Crítica Questionada por Diretores e Críticos, e A Herança da Política dos Autores na Crítica de Cinema Contemporâneo na França. Ele contribui com as revistas Benmej, sobre cultura e sexualidade, e Outras Palavras, sobre política e cinema. Atualmente trabalha como crítico de cinema no site Adoro Cinema. Gente, só antes de a gente conversar, quem viu, talvez tenha visto um folder circulando inicialmente, que era com o Christian Petter, né? Ele infelizmente nos deixou na terça-feira passada, por complicações de uma crise cardiorrespiratória. A gente resolveu manter o evento, até como homenagem a ele. Né? Então, se alguém viu, muito. E aí eu queria agradecer muito o Bruno. O Bruno já estava na nossa lista de convidados, mas se prontificou a, de repente, vir aqui ajudar a gente nessa conversa. Alô? Boa tarde, gente. Bom, eu queria primeiro agradecer ao convite da Patrícia para estar aqui com vocês nessa nova iniciativa empreitada. Agradecer à Casa Guilherme de Almeida também e dizer que, bom, algo que era para ser um encontro feliz acabou se tornando algo um pouco triste, né? Porque a gente realmente não esperava que isso pudesse acontecer. Aliás, eu queria agradecer também a presença da Bruna. Foi uma decisão, né, difícil, né? Essa de manter o evento, mas eu acho que talvez a melhor homenagem que possa ser feita a alguém que gostava tanto de cinema e que estava disposto a estar aqui é justamente a nossa presença aqui e a gente poder sustentar esse debate. Mas é verdade que não é o mesmo entusiasmo, né? A gente precisa reconhecer também que as coisas têm efeitos, né? Não dá para passar em branco a morte de uma pessoa tão jovem. Enfim, o livro de cabeceira. Eu acredito que a Patrícia tenha me convidado para comentar esse filme, porque é um filme do qual eu gosto muito e que me ensina muito sempre que eu volto a ele. E por conta disso mesmo eu escrevi algumas vezes alguns textos e já apresentei também várias vezes comentários, etc., a respeito do filme. A minha ideia hoje aqui não é ficar lendo para você, eu podia ter escolhido um desses textos para ler, eu até trouxe alguns recortes que eu considero mais importantes, mas eu quis fazer uma conversa um pouco mais aberta, né, para depois a gente poder bater um papo e tal. Eu sempre coloco essa minha posição quando eu vou falar enquanto psicanalista, que é o único lugar a partir do qual eu posso falar, a minha experiência clínica, o meu estudo da psicanálise, né? Eu sempre digo isso, e algumas pessoas talvez até já tenham me escutado falar, mas eu vou falar de novo,
que não é a minha pretensão, de forma alguma, fazer qualquer tipo de análise psicanalítica do cinema, ou especificamente desse filme, ou da obra de arte, ou qualquer coisa do tipo, muito menos do cineasta, né? Mas muito pelo contrário. Eu vou falar, aqui eu escolhi privilegiar justamente a questão da letra, a partir do referencial e da orientação lacaniana, que é a única a partir da qual eu posso falar, né? Então, como eu ia dizendo, muito pelo contrário, né? Eu vou falar sobre o que o Peter Greenaway me ensinou sobre isso quando eu vi esse filme, né? Acho que o Peter Greenaway ensina muito a gente sobre muitas coisas, né? Mais especificamente, eu acho que justamente sobre a relação entre o semblante e o real. Pelo menos é isso que me parece que ele ensina. Acho que ele é um cineasta que fala disso em toda a sua obra, né? Num diálogo com outros cineastas, eu vou falar bem rapidamente sobre isso, porque estamos na presença de alguém que pode falar muito melhor do que eu, né, sobre esse assunto. Mas eu acho que nesse filme especificamente isso fica bastante claro, assim, pelo menos eu acho que é isso que ele ensina nesse filme para a psicanálise, para o psicanalista, né? Essa questão da letra como litoral, né, como Lacan define lá nos anos 70, e pensando mesmo na articulação entre o real e o semblante. Só que para falar dessa relação entre o real e o semblante, necessariamente entra em cena, entra em jogo também a questão da verdade, né? Então, eu diria que a gente daria as voltas com esses três operadores, né? Que eu vou comentar um pouco com vocês. A partir da psicanálise, a noção de sintoma, né? Que o Lacan, evidentemente, não inventa. Aliás, segundo Lacan, nem Freud inventou o sintoma, foi Marx que inventou o sintoma, né? Mas, desde Freud, nós psicanalistas operamos com a ideia de sintoma como uma ideia central na psicanálise, justamente como aquilo que aparece num primeiro momento de algo que não anda bem. Mas mais para frente a gente sabe que o Lacan articulou o sintoma com a letra, justamente como aquilo que fixa um determinado modo de gozo, né? E eu vou então privilegiar essa questão, né, da letra sintoma como um operador para tratar dessa questão da relação entre o semblante, o real e a verdade, tá? Então é isso que eu vou tentar falar um pouco para vocês a partir dessa pesquisa que eu fiz sobre a letra, venho fazendo ainda, enfim, acho que é infinita essa pesquisa sobre a letra. E o que eu pude aprender então com o livro de cabeceira e que me ajudou muito, inclusive, a entender de verdade, não é uma retórica assim, a arte ensina, o psicanalista, pelo menos no meu caso, ensinou mesmo, me ajudou, esse filme me ajudou a entender algumas noções muito difíceis do Lacan, sobretudo do final do seu ensino, que são muito densas, mas muito clínicas, e justamente por serem clínicas, o filme me ajudou muito, né? Tem uma frase do Lacan que eu queria ler para vocês, do seminário 23, justamente Joyce, O Sintoma, quando Lacan retoma Ulisses, né, a obra do James Joyce, para falar da questão da escrita e da letra. Ele diz o seguinte: Ulisses ou Ulisses e Finnegan's Wake, mas mais Ulisses, né? Então o Lacan vai dizer o seguinte: o problema todo reside nisso. Como uma arte pode pretender de maneira divinatória substancializar o sintoma em sua consistência, mas também em sua existência e em seu furo?
essa frase para mim foi foi orientadora, porque me parece que é exatamente isso que acontece com o livro de cabeceira. O livro de cabeceira parece que faz isso, de uma maneira divinatória, substancializa o sintoma em sua consistência, mas também em sua existência em seu furo, né? Bom, vocês, não sei se vocês sabem, né, mas a inspiração do Peter Greenaway, né, nesse filme foi uma escritora japonesa do Japão ancestral, né, a Sei Shonagon. Eu não sei se alguém sabe falar japonês aqui, eu não sei qual é a pronúncia correta, né, que escreveu, né, Makura Nozoshi, é assim que fala, Nozoshi, que foi escrita no ano 1000. Shonagon era uma dama da corte imperial japonesa que ajudou a criar um gênero literário caracterizado por crônicas na forma de diários íntimos. Ela escrevia vários poemas, listas, que aparecem no filme, né, as tais das listas, tais como coisas que fazem o coração bater mais forte, ou listas de coisas esplêndidas, e também experiências eróticas. Então, o livro de cabeceira é inspirado, né, na obra dessa escritora. E aí tem uma questão muito interessante, que é essa que eu falei que eu só vou pincelar, porque estou na frente de um cineasta, não vou querer passar vergonha, mas vou fazer só um comentáriozinho, porque me interessa, digamos assim, para poder tratar da questão específica da psicanálise, né? Que é a questão da não pretensão realista, justamente, do Peter Greenaway nesse filme, né? E aí eu acho que é impossível, aliás eu tenho um texto no qual eu faço justamente uma comparação entre o livro de cabeceira e o Império dos Sentidos, né, do Nagisa Oshima. Aliás, esse texto que eu escrevi chamava justamente, deixa eu ver se eu acho aqui, A Letra de Amor no Corpo, ou La Lettre d'amour encore, né? A Letra de Amor no Corpo, ou A Carta de Amor ainda, ou A Letra de Amor ainda, ou A Letra de Amor no Corpo, ou enfim, em francês tem aí uma brincadeira com esse título, que em português não tem, La Lettre d'amour encore, né? Então chamava A Letra de Amor no Corpo, do Império dos Sentidos ao Livro de Cabeceira. Claro que do Império dos Sentidos ao Livro de Cabeceira eu estava falando dos dois filmes, né? Do filme do Oshima, O Império dos Sentidos, e o livro de cabeceira, o filme do Greenaway, mas evidentemente que eu também estou falando de outra coisa, né? Do Império dos Sentidos ao livro de cabeceira como a direção do tratamento. Então, já fica aí a indicação para vocês, né, de como é que eu vou tomar isso. Então, só comentando um pouquinho para vocês essa questão, para vocês poderem se situar, né? Eu vou falar uma coisinha bem pequena a respeito do Império dos Sentidos, né? Então, o Império dos Sentidos é um representante da Nouvelle Vague japonesa que filma pela primeira vez, né, fora do Japão, inspirado numa história verídica, né? Trata-se de uma mulher que, em busca do prazer absoluto, mata e depois castra o amante no ápice da relação sexual. Seria até bacana. Bom, o Lacan, vocês sabem que o filme foi proibido na França. O Lacan passou o filme, não exibiu na sua escola, na época, né? E depois os psicanalistas debateram, então talvez até fosse interessante, talvez seja um pouco chocante. Não sei se o Lacan era mais ousado do que hoje, de passar o filme. Não sei mais se a gente pode, nesses tempos tenebrosos, assistir, né, o Império dos Sentidos aqui, mas enfim, seria interessante, né? Tem um ensaio muito interessante que eu li para escrever esse texto, que chama Oshima e o Realismo Corpóreo, que
é colocada uma questão muito interessante justamente a respeito dessa questão do realismo e do referente no cinema, né? Então tem essa concepção do Bazin, né, de que o cinema pode dizer tudo, mas não mostrar tudo. Ora, é justamente esse o limite que Oshima pretende romper. Trata-se de oferecer o corpo como garantia do índex, incluindo todos os recursos normalmente considerados obscenos e pornográficos, né? E propõe-se embaralhar os limites entre o sujeito e o objeto, chegando aos extremos da prática sexual pelos atores. Esse cinema verdadeiro, então é bem interessante, porque o Império dos Sentidos, então Oshima tinha essa pretensão de fazer esse cinema realista, verdadeiro, né, no qual o índice aí da verdade fosse esse embaralhamento dos limites entre o sujeito e o objeto. Entretanto, revela-se paradoxal, pois o autoilusionismo é uma prática usual na arte japonesa, como, por exemplo, o bunraku, né, que é o teatro de fantoches japonês, né? Então, tem um livro muito interessante do Roland Barthes, chamado O Império dos Signos, não sei se vocês já leram, onde ele faz toda uma leitura, aliás, chama o Império dos Signos, né? O Império dos Sentidos, na verdade, chamava em japonês a Tourada do Amor, né? Ele ganhou o título, inclusive, o Império dos Sentidos, na França, numa conversa aí com esse livro do Roland Barthes, né? Porque o Barthes justamente está propondo que o Japão seja o Império dos Signos, né? Então, justamente já essa questão aí da verdade, do real e da ilusão, do semblante, né? O buraku não visa animar um objeto inanimado, como se poderia imaginar num primeiro momento, né, do fantoche, de modo a tornar vivo um pedaço de corpo conservando sua vocação de parte. Não é a simulação do corpo que ele busca, é sua subtração sensível. Eis que o buraku converte o corpo fetiche em corpo amável, né? Então, fica aí essa referência, né, para vocês dessa questão da estética japonesa, da relação do Japão com a escrita, né, e com essa coisa toda muito ritualizada o tempo todo. A comida é uma escrita, a arte é uma escrita, a própria escrita é um desenho, né? Isso, e uma outra referência também que eu queria dar para vocês, antes de entrar propriamente nos recortes que eu fiz do filme, um outro trabalho mais recente que eu tenho feito, que foi um feliz encontro que eu tive com um livro magnífico do Otávio Paz, chamado O Arco e a Lira. E nesse livro a gente encontra muitas ideias, muitas questões, muitos debates, muitos desenvolvimentos, embora sejam dos anos 50, que o Lacan vai desenvolver depois, inclusive mais tardiamente no seu ensino. Eu inclusive fiz uma pesquisa, parece que existem algumas possibilidades de fato o Lacan ter lido o Arco e a Lira. É bem provável que ele tenha inclusive se inspirado no Arco e a Lira. Enfim, Otávio Paz morou na França, foi amigo dos surrealistas, o editor do Lacan em espanhol escrevia para a revista do Otávio Paz. Então é muito provável que não seja uma coincidência isso. Mas o Otávio Paz, ele fala também bastante nesse livro a respeito dessa questão da poesia chinesa e da escrita japonesa, né? Dessa questão do ideograma, dessa questão da língua e da escrita japonesa ter essa característica de ser ao mesmo tempo pictórica, né? E a imagem tá junto com o valor sonoro do significante, né? Então eu vou ler só um trechinho do Otávio Paz, que eu acho inclusive muito bonito, né? Onde ele vai falar o seguinte. Deixa eu só pegar aqui a respeito dessa questão do Japão. Ele vai falar assim: a imagem diz o indizível. As penas leves são pedras pesadas. É preciso voltar à linguagem para ver como a imagem pode dizer o que a linguagem, por natureza, parece incapaz de dizer.
O verso, a frase ritmo, evoca, ressuscita, acorda, recria. Não representa, apresenta. Recria, revive a nossa experiência do real. E ele vai falar especificamente sobre o ideograma, né? O poema não é justamente esse espaço vibrante, ele está perguntando, né? Ele está fazendo uma homologia entre o poema e o ideograma, né? No qual se projeta um punhado de signos, como um ideograma repleto de significações, espaço, projeção, ideograma. Essas três palavras aludem a uma operação que consiste em abrir um lugar, um aqui, que receba e sustente uma escritura. Fragmentos que se reagrupam e tentam constituir uma figura, um núcleo de significados. Ao imaginar o poema como uma configuração de signos sobre um espaço animado, não penso na página do livro. Penso nas Ilhas Açores vistas como um arquipélago de chamas numa noite de 1938, nas barracas negras dos nômades nos vales do Afeganistão, nos cogumelos dos paraquedas suspensos sobre uma cidade adormecida, em uma diminuta cratera de formigas vermelhas num pátio urbano, na lua que se multiplica e se anula e desaparece e reaparece no seio gotejante da Índia depois da monção. Constelações e ideogramas. Aqui ele obviamente está fazendo uma alusão ao lance de dados do Mallarmé, né, que fala de constelações, enfim, que é um precursor, considerado um precursor da poesia concreta, né? Avant la lettre, evidentemente. Né? Bom, isso foi mais para situar vocês em relação ao debate que está em jogo, digamos assim, né? Aos elementos que me parece que o Peter Greenaway utiliza nesse filme, né? Então essa questão da escrita japonesa, esse debate do cinema a respeito da questão do realismo da imagem, né? Essa questão do ideograma e essa questão da escrita no corpo, né? Entretanto, então, justamente o que acontece com o Greenaway, né, nesse filme, é que ele, ao contrário do Oshima, ele radicaliza o artifício, digamos assim, né? Então, tudo no filme é como a escrita de uma iluminura. Cada imagem, mesmo a música, são cuidadosamente desenhados e emaranhados aos caracteres da língua japonesa e de outras línguas que aparecem na tela. Ele comenta, o Peter, né? Quis fazer um filme que unisse o prazer da literatura e o prazer da carne. Mas é interessante porque, ao contrário do Oshima, não é aquela questão de mostrar a foda, né? Para falar português, claro. Uma das coisas que sempre me fascinou é a noção de que as letras do alfabeto japonês são caracteres e significado ao mesmo tempo, exatamente o que eu acabei de ler que o Otávio Paz falou, né? Elas são imagens e textos simultaneamente. Podem ser lidas como texto e vistas como imagens, né? E aí é que está toda a questão que me interessou nessa questão da pesquisa sobre a letra e etc., né, que tem a ver justamente com o fato de que a letra, ao contrário do significante, né, vamos dizer, se o significante é definido justamente como aquilo que não faz verão sozinho, tal como a andorinha, né, ele sempre precisa de outro significante, então ele nunca é idêntico a si mesmo, ele é pura diferença. E é na descrição, né, no fato de ser discreto e na separação é que ele vai podendo produzir sentido no momento que a gente fala, na cadeia significante. A letra, ao contrário, ela é idêntica a si mesma, né? Porque ela vale pelo seu valor sonoro. Então a letra A, ela vale na medida em que ela apresenta o valor sonoro A, né? Então ela não significa nada, mas ela é idêntica a si mesma na medida em que, se ela não for a presença, digamos, marcada em alguma
superfície fixa, pode ser uma folha de papel, uma pedra, qualquer coisa, né? O corpo, né? Se ela não marca, né? Graficamente um valor, a presença de um valor sonoro, ela não serve para nada, né? Então tem duas coisas que se conjugam na letra que são muito interessantes, né? Ela não é só uma grafia, né? Ela não é só uma pictórica, digamos assim, ela não é só um traço desenhado, e ela não é também só um som. Ela é justamente a junção do valor sonoro numa grafia, né? E é justamente essa característica da letra que vai interessar o Lacan para emprestar essa noção, que não é da psicanálise, mas fazer dela uma noção psicanalítica, né? A letra para a psicanálise e aquilo que se escreve com a letra a partir da psicanálise, né? Então eu vou, e essa é a última coisa que eu vou apresentar para vocês, antes de entrar então aqui nos recortes, rapidamente situar vocês em relação a essa discussão sobre a letra, que é alguma coisa que aparece também no filme, né? Inclusive tem muitas pessoas, a gente encontra assim, quando vai pesquisar textos, muita coisa já foi falada sobre o livro de cabeceira, talvez seja um dos livros que a gente encontra mais textos escritos e pensadores, etc., que falaram sobre esse filme, mas muitos a partir do Derrida, né? Por quê? Justamente porque o Derrida foi um filósofo que trabalhou bastante essa noção de letra, inclusive de uma maneira muito crítica ao Lacan, né? Houve durante muitos anos um debate acirrado entre o Derrida e o Lacan a respeito desse ponto especificamente, e o Lacan responde ao Derrida, como vocês conhecem o estilo do Lacan, à altura das críticas que ele recebe, né? Então é uma das grandes polêmicas do pensamento ocidental, né, do século XX, é justamente essa polêmica entre o Lacan e o Derrida a respeito da ideia, da noção de letra e como operar essa questão da noção de letra. Obviamente que eu não vou poder entrar aqui com vocês detalhadamente, né, em meandros aí dessa questão, mas só para vocês terem um panorama do que acontece. O Derrida vai dizer que existe uma tradição ocidental, platônica, né, que privilegia o significante, privilegia a fala, privilegia o oral em detrimento da escrita, da letra, né? E nisso ele ataca o Lacan, né, como sendo um dos representantes contemporâneos desse pensamento, justamente porque o Lacan fala da primazia do significante, é o fundamento da psicanálise lacaniana, a primazia do significante, né? E aí o Lacan, enfim, lá para o final do ensino, então retoma isso, né, e começa a trabalhar com a ideia de letra, e aí surge uma questão muito interessante. Será que o Lacan teria, então, né, de fato, aberto mão aí da primazia do significante tal em favor de pensar a letra como talvez primordial ou alguma coisa do tipo? Ocorre que o Derrida tem uma concepção de letra muito diferente da de Lacan, né? O Derrida considera a letra primária porque o Derrida considera a letra grafema, né? Para o Derrida, a letra é aquilo que grafa, né? Tem a ver justamente com as primeiras marcas, né? Que se fez ali nas cavernas, os primeiros traços e tudo. E aí é muito curioso, porque justamente o que o Lacan vai dizer é que isso não é letra, que isso é significante. Enfim, né? Então tem toda uma questão interessante aí, mas o fato é que esse debate gira em torno de um diálogo do Platão chamado Fedro, né? E nesse diálogo, o Sócrates está tentando conversar com o Fedro, que tinha sofrido a influência dos sofistas, né? De que justamente a letra,
um texto escrito seria muito mais confiável do que a tradição oral que o Sócrates preconizava, porque o Sócrates, vocês sabem, a transmissão do Sócrates, o Sócrates não escrevia, né? Era oral e ele defendia isso, né? Que só a relação direta entre o mestre e o discípulo podia levar à verdade, né? E aí o Sócrates vai fazer toda uma o Platão conta, né, no diálogo, que o Sócrates vai fazer toda uma argumentação para o Fedro, dizendo que por que o sofista que estava defendendo a escrita estava errado, né, e ele que estava certo, né, Sócrates, lógico, porque então a tese é só a transmissão oral e, portanto, pode chegar à verdade, né, que era a questão lá do Sócrates. Por quê? E aí ele conta um mito, né? Ele conta um mito que supostamente seria um mito egípcio, ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas nesse mito um deus chega lá para o rei do Egito e diz assim: eu vou te trazer um remédio, um fármaco, que o Derrida depois vai trabalhar muito isso num livro que chama Farmácia de Platão, fármaco, a farmácia de Platão, para falar que na verdade esse tal do fármaco também é um veneno, né? É remédio e é veneno, então no fármaco aí tem. E ele vai dizer assim: vou trazer um fármaco, um matema. Olha aí a palavra que o Lacan usa tanto, uma tal do matema, né? O matema tem a ver com a letra. Um conhecimento, né? E que vai ajudar muito vocês, porque vocês não vão mais precisar se preocupar com a questão da memória, ou seja, com aquilo que fixa, né? A escrita como aquilo que fixa. Então vocês não precisam mais se preocupar com esquecer os conhecimentos, né? E o rei do Egito rejeita aquela oferta do Deus, dizendo que, na verdade, esse fármaco, que é o remédio, é um veneno, porque a partir do momento em que as coisas estiverem escritas, aí sim as pessoas vão esquecer, porque vão considerar que então já está lá, né? E não vão mais precisar memorizar. E aí ele diz assim: a escrita vaga sem pai, né? Porque não precisa da presença do mestre, né? Não precisa da presença do corpo a corpo, da voz, da entonação, né? Do que a gente em lacanês chamaria de enunciação, né? Estão os enunciados lá, né? Você não precisa mais da enunciação para transmitir, está tudo lá, né? E aí, então, o Lacan vai, evidentemente, né, dialogar também com essa questão e com essa retomada que o Derrida faz desse diálogo platônico, mas do meu ponto de vista, né, e aí infelizmente não dá para a gente se aprofundar mais nisso, mas é uma questão super complexa, mas é curioso porque tem ali no Fedro aparece, né, e alguns autores, alguns filósofos destacam isso, né, que é uma ideia de fazer um contraponto a essa ideia da letra como fármaco, né, porque tem uma outra leitura do Fedro, né, que talvez seja mais coerente com Lacan, que destaca a escrita como ignos, o sinal, as pegadas, as pistas de caminhos já trilhados, de diálogos vivos que forjaram modos de ser. Essa me parece a dimensão que Lacan almeja dar à escrita. Nem o simulacro do corpo-imagem, nem o verdadeiro incorpóreo, nem mesmo a experiência do corpo como substância gozante, mas a dimensão da cifra dessa experiência de gozo. Agora eu já estou falando, né, a partir da psicanálise. A cifra da experiência de gozo, que ele vai chamar justamente de sintoma, né? Então, aquilo que marca, que cifra, que fixa uma experiência de gozo é o sintoma como letra, que se trata na minha leitura, né, é disso que se trata na minha leitura o filme, o livro de cabeceira, né? Então, vamos lá para os recortes, né? O primeiro recorte, eu dei esse nome, né? O sintoma que opera de modo selvagem do contingente ao necessário. Trata-se inicialmente da letra no corpo como marca do gozo e suas consequências fantasmáticas. Nagico, a personagem do filme, é criada com uma cena que se repete desde sua mais tenra infância, em todos os seus aniversários. O pai escreve os seguintes dizeres em seu corpo: quando Deus fez o primeiro modelo em barro de um ser humano,
ele pintou os olhos, os lábios e o sexo. Depois, ele pintou o nome de cada pessoa para que o dono jamais esquecesse. Se Deus aprovou sua criação, ele trouxe à vida um modelo de barro pintado, assinando seu próprio nome. Ao mesmo tempo em que o pai faz isso, né, escreve, né, esses dizeres, a mãe ouvia na vitrola e cantava em mandarim, língua chinesa, né, o disco que escutara quando conheceu seu pai. A tia lia para ela, antes de dormir, o livro de cabeceira de Shonagon. Aos 4 anos, Najiko vê uma cena sexual entre o pai, um escritor, e seu editor chantagista. Cena fantasmática que cristaliza sua posição a um só tempo, excluída e identificada a posição masoquista do pai diante do editor, mito familiar do neurótico. Aos 6 anos, jura que terá um dia seu próprio livro de cabeceira. Apresenta-se assim, para mim, né, psicanalista, o gozo de la língua materna, a letra que cifra esse gozo e a produção das primeiras identificações e a verificação fantasmática. Aqui eu acho muito interessante no filme, e aí que eu acho impressionante como o Peter Greenaway adivinha, não é possível que ele tenha lido Lacan, né? Ou é possível, mas né, é incrível como é exatamente essa questão de que a cena fantasmática não é a causa. A cena fantasmática é a historinha que ela, ou seja, ver o editor comendo o pai, dizendo, tá vendo, meu pai tem que dar para ele poder editar os livros, e toda a significação que depois vai reger a série de repetições, é uma maneira de ficar no império dos sentidos. Né? Fixada a esse sentido fantasmático, que vai dar um sentido neurótico a essa experiência de gozo anterior, né? Que não quer dizer nada, né? Não tem sentido a experiência anterior, né? Então, essa ideia, né, do sintoma enquanto função, no sentido matemático, né, e enquanto letra, né, que fixa, né, um modo de gozo, né, e que a partir do momento que é fixado, o Lacan vai chamar de necessário, então por isso a passagem do selvagem, do contingente ao necessário, porque é contingente. O pai estava escrevendo ali no corpo dela, por acaso a vitrola estava ligada no mandarim, não é que um espírito maligno falou, bem agora, quando o pai estiver escrevendo, nós vamos colocar na vitrola mandarim e também depois a sua tia vai ler a história da... Né? São contingências, são acasos, são séries de acasos, né? Como diria Freud, sobredeterminados, mas que em algum momento se fixam. A partir do momento que se fixa, passa de ser contingente para necessário, para aquele sujeito, evidentemente. Né? Alguma coisa que, como Lacan define o necessário, não cessa de se escrever. Vai se escrever para sempre. Né? Bom, no caso da nossa personagem, a própria escrita no corpo ocupa esse lugar de X na função sintoma. Né? Então esse é o primeiro recorte. Segundo, a fantasia, essa cadeia indefinida de significações que se chama destino. Essa é a coisa mais linda que eu já li no Lacan, essa definição de fantasia. A fantasia é essa cadeia infinita de significações que nós chamamos de destino. Né? O filme mostra, então, a escrita do destino, ou seja, a verdade mentirosa de Najiko na tentativa de salvar o pai da humilhação diante do editor. O primeiro marido é escolhido pelo editor do pai numa troca de favores aos moldes daquela suposta por Dora entre seu pai e o Sr. K. Trata-se de um praticante de arco e flecha, incapaz de reconhecer o valor da literatura e da escrita que é vital para Najiko. Na ausência do pai, ela tenta escrever no seu aniversário a saudação ritualística no espelho. Seu livro de cabeceira é repleto de listas negativas. O marido, inconformado, incendeia seus escritos. Os papéis são queimados, mas o gozo resiste ao fogo.
o pai, humilhado e subjugado pelo editor, acaba por cometer um suicídio ritual. Najiko foge então para Hong Kong e, para manter a tradição do pai, obstina-se em encontrar nos seus amantes o calígrafo ideal, fazendo de seu próprio corpo o papel. O que importa para ela é o ato da escrita, a caligrafia em si. A palavra significando chuva deveria cair como chuva. A palavra significando fumaça deveria cair como fumaça. Najiko repete o destino paterno, fazendo-se de objeto de troca sexual, recebendo como mais de gozar a escrita em seu corpo. Aqui evidencia-se a montagem fantasmática de tipo histérico, sustentando o pai castrado pela via do sintoma. Sintoma que desafia o discurso do mestre na medida em que extrai o gozo como mais-valia da suposta exploração do outro. Sintoma metáfora, que em sua vertente significante seria passível de decifração, na medida em que substitui o irredutível da fantasia fundamental, mas que desliza metonimicamente enquanto tenta correr atrás da cadeia infinita de significações. Terceiro recorte, ser sintoma e devastação. Ocorre então uma nova contingência, e Najiko encontra o amor. Se, entretanto, o encontro é contingente, o que produz uma retificação subjetiva é da ordem do ato. Jérôme se recusa a ocupar o lugar do outro expropriador. Ele não se interessa pela troca que ela lhe oferece. Embora ele conceda em escrever em seu corpo a saudação ritualística paterna, propõe em contraponto uma inversão dialética, que ela passe a escrever no corpo dele. Podemos supor aqui uma passagem da ordem do ter um sintoma para ser o sintoma. Agora, a partir da convocação de Jérôme, é ela quem passa a escrever no corpo do amado. Trata-me como a página de um livro. E ela lhe responde, agora serei o pincel, não só o papel. A inversão, entretanto, não se dá sem certa escroqueria, certa trapaça. Najiko trama um plano no qual usará o amante para vingar-se do editor. Ele, literalmente, empresta o corpo para portar a letra-carta que interpelará o outro obsceno na fantasia. O plano consiste em que Jérôme se torne amante do editor e seduza-o através da escritura do livro de cabeceira de Najiko, em seu corpo. Não é o corpo de Jérôme que é o fetiche do editor, mas a letra ali desenhada. O aroma do papel em branco é como o aroma da pele de um novo amante. Seriam 13 os livros, poemas escritos no corpo do amante. Quem é, entretanto, enganado no jogo do amor? Para a mulher, o homem pode ser uma devastação. Tomada pelo ciúme, Najiko rompe com Jérôme e passa ao ato, voltando a seus amantes. Ainda jogando com semblantes, Jérôme decide simular a cena de Romeu e Julieta, que entretanto torna-se real. Jérôme morre envenenado com a tinta usada por sua amada para escrever em seu corpo. Eis a face veneno de fármaco. Numa das cenas mais fortes do filme, o editor rouba o cadáver de Jérôme e tira sua pele para fazê-la literalmente de papel. As vísceras e outros pedaços de carne vão para a lixeira. Incrível transmissão em linguagem cinematográfica do que Lacan nos ensina em radiofonia. Nada melhor para representar o corpo simbólico que um cadáver. Quarto recorte, a queda do outro e a identificação ao sintoma. Mas, para além do verdadeiro incorpóreo, há a substância gozante. E quanto ao gozo cifrado no sintoma, é preciso com isso se virar, ou, como diz Lacan, usar isso até atingir seu real, usar até se fartar, usar até gastar. No filme, o uso lógico de Najiko é aquele necessário para fazer cair o outro imaginário instituído na personagem do editor. Para cumprir a tarefa de terminar a escrita dos 13 livros, Najiko usa os corpos de sucessivos amantes e consuma finalmente seu ato no último livro, o Livro dos Mortos. Com a queda do outro, encarnado no editor,
Pode enterrar, então, o livro feito com a pele do amante e separar-se de seu destino trágico. O filme acaba em seu 28º aniversário, quando o livro de cabeceira de Xanagon completa 1000 anos. Najiko diz: agora posso escrever meu próprio livro de cabeceira. Na vitrola, toca a mesma música outrora cantada pela mãe. Segurando nos braços seu filho, ela escreve no corpo dele os mesmos caracteres paternos. Como afirmava Lacan, não há relação sexual, a não ser entre gerações. Há alguns comentadores desse filme que veem nesse final a confirmação da ideia de Derrida de que a escrita é mais verdadeira porque pode vagar sem pai. Eu prefiro, com Lacan, entendê-la pela via da identificação ao sintoma. Sintoma como sendo aquilo que se conhece melhor. Ou, em outras palavras, tornar o gozo possível através da emenda entre seu sintoma e o real parasita de gozo. Para mim, o que o livro de cabeceira ensina é que é possível separar-se do império dos sentidos da fantasia e, quanto ao pai, fiquemos com Lacan. Por isso, a psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos prescindir do pai. Podemos, sobretudo, prescindir com a condição de nos servirmos dele. Ou, como aparece escrito na tela final, a carne e a cabeceira escrevendo sobre o amor.